Eu me chamo Elvia Alvim Freitas Brito, eu tenho 48 anos, eu sou membro da Lagoinha, da Igreja Batista da Lagoinha há 36 anos. Nós nos conhecemos ainda adolescente na Lagoinha e lá nós namoramos, noivamos e casamos. De formação eu sou pedagoga, trabalho na área de educação cristã. Eu lembro da minha mãe, né, na minha infância, como profissional ali no colégio cristão, né? Essa é uma imagem muito marcante para mim. Isso me influenciou tanto que eu me formei em pedagogia, né? Então eu tinha minha mãe sempre como uma referência para mim. This is the start, this is your heart. Mas eu tenho uma história com a depressão. Há 20 anos eu lidava com essa questão da depressão. Mas mesmo nesse tempo, tendo esses quadros de depressão, eu continuava o meu trabalho, né? Continuava minha vida como dona de casa. E eu tenho bem claro para mim o que é a depressão. A depressão não é uma tristeza, é uma dor de existir, é uma dor emocional muito grande. E com o tempo foi se passando e esses episódios que eram mais esparsos foram ficando mais frequentes. E nessa época meus filhos eram menores e eu comecei a buscar tratamento. Nós relutávamos em às vezes procurar um psiquiatra, a gente tinha um pouco de resistência por causa do preconceito. Não só na sociedade, mas como às vezes dentro da igreja. Com o passar do tempo, esses episódios ficaram maiores, mais intensos e começaram a me paralisar. Nessa época eu desenvolvi um pânico para sair de casa, tinha muita dificuldade para sair de casa. Não tem pior coisa para uma pessoa deprimida do que umas pessoas chegarem e falar assim: Elvia, vamos se aprontar, vamos pro shopping, toma banho, lava a cabeça, passa uma maquiagem, dá uma levantada, vamos fazer umas compras. Gente, para uma pessoa deprimida, no estado que eu estava, era a pior coisa. A mamãe, né, se aposentou, não conseguia mais trabalhar, todo o sofrimento para ela era algo assim desproporcional, né, ao que vivia, e era muito chocante ver uma insatisfação dela em relação àquilo que eu admirava tanto, né, que ela profissionalmente. Era muito complicado entender o que era físico, o que era espiritual, e esse conflito sempre foi grande na nossa família. E mesmo assim, eu ainda fui trocando de tratamento, fazendo terapias, acompanhamento com psicólogos, participava de grupos de terapia ocupacional, né, em oficinas, que me ajudavam por um tempo. E sempre estava também em oração, passei por diversos programas assim, de libertação, de acompanhamento pastoral, recebi algumas visitas. E por um tempo, às vezes por um tempo eu ficava bem, mas aquilo depois retornava. E nesse tempo, dentro desses períodos de depressão, eu sentia uma vontade muito grande de morrer. Uma cena que me marcou muito, assim, que foi quando eu percebi mesmo assim, que ela estava com esse problema, assim, que a gente pode falar que é emocional mesmo, assim, com essa depressão, foi um momento que no momento que ela tinha tomado alguns remédios, com tentativa de autoextermínio mesmo, no dia anterior. E ela descia a escada, muito tonta, muito grogue, né? Com os efeitos desse medicamento que ela tinha tomado a mais. E começou a bater a cabeça na parede e falar que não queria viver. Esse foi um momento assim, que eu percebi que tinha uma coisa muito grave acontecendo com ela. Eu não conseguia dormir. Só o meu marido sabe quantas noites nós passamos em claro. Ele orando, intercedendo, e eu muito confusa, às vezes não sabia se estava na hora de deitar, e eu não tinha sono. Isso precisou de uma intervenção muito séria, médica, em relação ao meu sono. E isso fez com que esses pensamentos de morte se tornassem reais na minha vida. E eu procurei realmente morrer. E eu fiz tentativas de morrer.
Essas tentativas e esse quadro mais grave que se apresentava agora da minha depressão me levaram à minha primeira internação psiquiátrica. Ver minha mãe num hospital psiquiátrico internada foi algo que eu não conseguia compreender onde estava o controle do Senhor nessa situação. Em cada crise que ela tinha, aquilo era um sofrimento para mim, porque eu não podia falar tudo para meus meninos, eu não podia compartilhar com ninguém, eu tinha que muitas vezes guardar aquilo sozinho, porque eu não queria expor minha esposa. Um dia muito difícil que eu vi que mamãe realmente estava doente, um dia que eu entrei naquele hospital e falei, não, esse hospital não é para minha mãe. E nós assinamos um termo de compromisso e falamos, nós vamos tirar ela daqui. E ela não aceitou, né? E foi muito, muito chocante, né? Ela falou, eu não quero sair daqui, eu não quero viver, né? Vocês não me tirem daqui, né? Então foi um momento muito difícil. Ver ela ali, eu falei, gente, essa não é a minha mãe, não é aquela pessoa que o Senhor chamou. Até uma coisa que pouca gente sabe, mas em dado momento, ela chegou para mim e falou até de separação. Eu sabia que aquilo não era dela. Ela queria separar, queria que eu saísse de casa e que ela, inclusive, ela falou assim, Heron, eu te amo porque eu te amo, eu quero que você tenha uma outra oportunidade de casamento, me liberando realmente do nosso casamento. E querendo, ela achou que estava causando muito sofrimento para mim e ela queria que eu fosse feliz com outra pessoa. Eu falei, Elva, de jeito nenhum, eu te amo, né? Eu fiz um compromisso diante de Deus e eu te amo. Não tem motivo nenhum para te abandonar. E eu sempre lembrava do compromisso realmente feito no altar diante de Deus. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. O meu marido é a bênção de Deus na minha vida. Uma coisa assim que eu louvo a Deus mesmo aqui na minha casa é pela vida do meu pai. Porque eu não sei como. Eu não sei como, mas meu pai continuava forte, sempre sorrindo, alegre, e ficava do lado da minha mãe o tempo inteiro. E foram momentos muito difíceis. Eu sei que, para mim, eram momentos difíceis estar dentro de um hospital psiquiátrico. Eu pensava, agora que minha vida acabou mesmo. Porque se socialmente é difícil aceitar as doenças emocionais, é difícil aceitar que a mente adoece, muito mais num contexto cristão evangélico. E o que me incentiva hoje a estar dando meu depoimento e abrir essa área da minha vida tão íntima, é porque durante esse tempo de internação, que não ficou só na primeira, eu tive mais 3 internações. Uma das internações eu me lembro claramente, no andar que eu estava, um andar de mulheres, especificamente com depressão, a maioria das mulheres que estavam lá eram cristãs e eram evangélicas. As irmãs intercediam por mim, a pastora Fátima veio me fazer visitas, compartilhei com ela tudo que estava acontecendo e eu sei que muitas outras pessoas, hoje eu sei, meu marido agora me conta, outras pessoas estavam intercedendo e orando, intercedendo pelo meu marido. Nesse momento assim, difícil, entre o desespero de querer viver e não conseguir mais controlar minha própria vida, eu fui perdendo o controle e o cuidar, e eu não conseguia mais nem cuidar de mim mesma. Eu tinha dificuldades para tomar banho, para trocar de roupa. E esses momentos foram os mais difíceis para mim. Nesse momento, a vida da minha filha, da Daniela principalmente, também o Diego, mas a Daniela, ela começou realmente a cuidar de mim e nos momentos mais difíceis ela me levava para a casa dela. A minha família, nesse momento também, conseguiu uma pessoa para ficar comigo em casa, que é uma bênção na minha vida, que é a Cidinha. Ela até hoje está comigo
É uma bênção, uma pessoa de Deus mesmo, e eu não queria, eu queria que eles mandassem embora, eu não queria ninguém comigo dentro de casa, mas eu precisava, até por orientação médica, que alguém ficasse cuidando de mim.